Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar uma passagem assim muito importante de Atos dos Apóstolos, capítulos 9 a 11. O foco é um momento chave mesmo, né? A hora em que o evangelho se abre de vez para os não-judeus, os gentios. Para nos ajudar nessa análise, a gente está usando algumas bíblias de estudo, como a Holman, a NAE e também um comentário bíblico focado ali no encontro do Pedro com o Cornélio. A ideia é entender como essas coisas aconteceram. Curas, visões, a conversão desse oficial romano e por que isso foi tão decisivo para o cristianismo como a gente conhece. Bom, vamos lá então. A história começa com Pedro, circulando ali pela região da Judéia, na planície costeira. Primeiro ele está em Lida. Lá ele encontra Enéas, um homem que estava paralítico fazia 8 anos. E Pedro fala direto: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta. E assim a cura acontece na hora. Na hora, e o impacto disso é imediato, né? O texto diz que muita gente ali, em Lida e na região de Sarão, se converteu ao Senhor. Impressionante. Daí ele vai para Jope, que é perto de Tel Aviv hoje, e lá tem outra situação bem dramática. Uma discípula chamada Tábita, ou Dorcas em grego, muito querida por suas boas obras, especialmente com as viúvas, ela fica doente e morre. Pois é, e o pessoal de Jope, os discípulos, ficam sabendo que Pedro está ali perto, em Lida, e mandam chamá-lo correndo. Ele chega, pede para todo mundo sair do quarto, ora e diz: Tábita, levanta. E ela abre os olhos, senta. Ele apresenta viva para o pessoal. Outro milagre impactante. E, de novo, o resultado: a notícia se espalha e mais gente crê no Senhor em Jope. E tem aquele detalhe, né? Pedro fica hospedado na casa de Simão, um curtidor. E esse detalhe não é à toa. O trabalho de curtidor, mexer com pele de animal morto, era visto como impuro por muitos judeus mais rigorosos, sabe? Ah, entendi. Então Pedro fica lá, mesmo que por pouco tempo, já é um sinalzinho. Talvez Deus já estivesse, amaciando umas barreiras do próprio Pedro, né? Preparando ele para o que viria. Faz sentido. Uma preparação sutil. Bom, enquanto Pedro está lá em Jope, a cena muda para Cesareia. Era a capital administrativa romana da Judéia. E lá a gente conhece Cornélio, um centurião romano da coorte italiana. Mas não era só um militar, né? O texto faz questão de dizer que ele era piedoso e temente a Deus. Isso, ele e toda a família. Ele ajudava os pobres, orava sempre, um gentil buscando a Deus da forma que ele conhecia. E esse termo temente a Deus? Mas não tinham se convertido totalmente. Não eram circuncidados, não seguiam toda a lei cerimonial. Entendi, um simpatizante, digamos. Exato. E a posição dele como centurião em Cesareia dava status, provavelmente dinheiro também, um homem influente. E esse homem tem uma visão, assim, bem clara. Umas 3 da tarde, hora de oração judaica, um anjo aparece. Chama ele pelo nome e diz que as orações e as esmolas dele foram notadas por Deus. E a instrução é muito específica. Mandar buscar Simão Pedro, que está em Jope, na casa do tal Simão, o curtidor. E Cornélio obedece na hora. Chama 2 servos e um soldado de confiança, também descrito como piedoso, e manda eles para Jope. É interessante pensar no que ele estava orando, né? Pois é. O comentário bíblico levanta essa bola. Lá em Atos 11, Pedro vai dizer que o anjo falou que ele, Pedro, traria palavras de salvação para Cornélio. Então, quem sabe a oração de Cornélio não era justamente por mais luz, por entender melhor como ser salvo de verdade. Ele era devoto, mas talvez sentisse que faltava alguma coisa, né? Nossa, que profundo isso. Bom, enquanto os homens de Cornélio estão a caminho, a gente volta para Pedro em Jope. No dia seguinte, meio-dia, ele sobe no terraço para orar. Ele sente fome e, enquanto preparam a comida, ele entra em transe. E aí vem aquela visão famosa. Um lençol descendo do céu, cheio de todo tipo de animal. Quadrúpedes, répteis, aves. Bichos que a lei judaica classificava como puros e impuros. Uma mistura total, né? Total. E uma voz diz: Levanta, Pedro, mata e come. Imagina o choque para ele. Exato. A reação dele é imediata. De jeito nenhum, Senhor, nunca comi nada impuro ou imundo. Ele era um judeu observante ao extremo. Compreensível dentro da formação dele. Mas a voz insiste, 3 vezes. Não considere impuro aquilo que Deus purificou.
e o lençol volta para o céu. Pedro fica confuso. E aqui está o pulo do gato, né? Todas as fontes concordam. A visão não era, no fundo, sobre comida. Era uma metáfora, uma lição visual poderosa sobre pessoas. Pessoas? Como assim? Deus estava usando a questão da comida, que era um ponto super sensível e uma barreira social enorme entre judeus e gentios, para mostrar para Pedro que essa divisão estava acabando. A ideia de puro, judeu, e impuro, gentil, estava sendo derrubada em Cristo. Caramba! Então a comida era só o símbolo para quebrar essa barreira entre os povos. Exatamente. Era para preparar Pedro para aceitar os gentios como iguais. E olha o timing perfeito de Deus. Qual? Enquanto Pedro está lá, quebrando a cabeça para entender a visão, os homens enviados por Cornélio chegam na porta da casa. Ah, certo. E aí o Espírito Santo fala direto com Pedro. Desce e vai com eles sem hesitar, porque fui eu quem os enviou. Ordem divina clara, direta, superando qualquer dúvida ou preconceito cultural de Pedro. Fica óbvio que a iniciativa toda é de Deus. Incrível. E Pedro obedece. Ele não vai sozinho, né? Leva uns irmãos de Jope com ele. Isso, Atos 11 depois diz que eram 6 crentes judeus, testemunhas importantes do que ia acontecer. Chegando em Cesareia, Cornélio está esperando. E não só ele, mas parentes e amigos próximos que ele reuniu. E a primeira reação de Cornélio ao ver Pedro é se jogar no chão para adorá-lo. Uma reação talvez de respeito extremo, mas equivocada. Sim, e Pedro corrige na hora. Levanta, eu também sou só um homem. Deixa claro que adoração é só para Deus. Importante essa postura de Pedro, né? Reconhece a ação divina, mas não se coloca no lugar de Deus. Dentro da casa, com todo mundo reunido, Pedro começa explicando por que ele está ali, reconhecendo a barreira que ele mesmo está quebrando. Vocês sabem muito bem que é proibido para um judeu se associar com um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou para não chamar ninguém de impuro ou imundo. Ele admite a norma cultural, mas afirma a direção de Deus. É uma mudança de paradigma para ele mesmo. Daí Cornélio conta a visão dele, do anjo da instrução para chamar Pedro, e então Pedro começa a pregar. E o sermão dele é muito direto ao ponto. Primeiro ele afirma: agora eu entendo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Essa frase é revolucionária. Não significa que tanto faz no que você crê, mas que a oferta de salvação de Deus não é restrita a um povo, a uma etnia. Qualquer um que o teme e busca justiça é aceito por ele. Exato. Aí ele resume a história de Jesus. Ungido por Deus, andou fazendo bem, curando, foi morto, mas Deus o ressuscitou. E fala que Jesus foi pendurado num madeiro. Essa palavra madeiro, shailon, em grego, é significativa. Remete a Deuteronômio, que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mostra que Jesus levou a maldição do pecado no nosso lugar. Uma teologia profunda ali. E o ponto central da pregação: quem crê em Jesus recebe o perdão dos pecados pelo nome dele. Simples e direto. E então, enquanto Pedro ainda está falando essas palavras sobre perdão e fé em Jesus, acontece o extraordinário. O Pentecoste gentil. Isso, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que estavam ouvindo a mensagem. Cai sobre eles. Imagina a cena. Os 6 irmãos judeus que foram com Pedro devem ter ficado de queixo caído. Com certeza. O texto diz que eles ficaram admirados, maravilhados, porque eles estavam vendo com os próprios olhos e ouvidos o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre gentios. E qual era a evidência? A mesma do Pentecostes em Jerusalém. Eles ouviam os gentios falando em línguas e engrandecendo a Deus. Era inconfundível. E aqui está o ponto mais forte, talvez. O Espírito Santo vem sobre eles antes de serem batizados na água. E, claro, sem qualquer menção à circuncisão ou seguir leis judaicas. Nossa, verdade? É a confirmação direta de Deus. Deus dizendo publicamente: eu aceito essas pessoas pela fé que elas demonstraram ao ouvir a mensagem. E ponto final. A aceitação de Deus não dependeu de nenhum ritual humano prévio. Que validação poderosa. E Pedro entende isso na hora, né? Na hora. A pergunta dele é mais uma afirmação.
Será que alguém pode recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? A resposta é óbvia: não. Se Deus deu o selo dele, quem somos nós para negar? Exato. E aí ele ordena que sejam batizados em nome de Jesus Cristo. A porta para os gentios foi não só aberta, foi escancarada por Deus ali, em Cesareia. Mas é claro que uma notícia dessa magnitude não ia ficar só em Cesareia, né? Rapidinho chega em Jerusalém. Olha, os gentios também receberam a palavra de Deus. E quando Pedro volta para Jerusalém, ele não é recebido só com festa, não. Ele é confrontado. Não por todos, mas por um grupo específico, que Lucas chama de os que eram da circuncisão. Eram crentes judeus que ainda achavam que a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, era necessária. E qual era a crítica deles especificamente? A crítica era bem prática e cultural. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A questão da comunhão à mesa, de compartilhar uma refeição, era um símbolo muito forte de aceitação e igualdade. E isso incomodou. Entendi. Não era só sobre a doutrina, era sobre a prática, a convivência. Exatamente. E como Pedro se defende? Ele não entra numa briga teológica cheia de argumentos complexos. Ele simplesmente conta a história. Ele relata tudo de novo. Tim por tim. Desde a visão dele em Jope, a ordem do Espírito, os 6 irmãos como testemunhas, a ida a Cesareia, a pregação e o ponto alto, o Espírito Santo caindo sobre os gentios, exatamente como sobre nós no princípio. Ele conecta diretamente com o Pentecostes dos judeus. Espera aqui. Ele mostra que foi a mesma experiência. Isso, e o argumento final dele é irrefutável, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Basicamente, não fui eu, foi Deus. Eu só obedeci. Ele joga a responsabilidade para Deus, que foi quem agiu. É uma defesa brilhante, porque se baseia naquilo que Deus fez de forma inegável. Lucas repetir a história toda em Atos 11 só mostra o peso desse evento. Foi um divisor de águas. E funcionou. O pessoal em Jerusalém aceitou. Funcionou. O texto diz que os críticos acalmaram-se e glorificaram a Deus, concluindo: então, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. A liderança em Jerusalém, pelo menos ali naquele momento, reconhece e valida a inclusão dos gentios pela fé, sem exigir a lei. A porta que Deus abriu é reconhecida oficialmente. Uau! Uma mudança gigantesca na mentalidade da Igreja-mãe. E logo depois disso, a narrativa dá um salto, né? Vai para Antioquia da Síria, uma cidade enorme, cosmopolita, bem diferente de Jerusalém, e a gente descobre que aquela perseguição que começou com Estevão acabou espalhando os crentes. Sim, eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas, inicialmente, o texto diz que eles pregavam a palavra somente aos judeus. Mantinham o foco no próprio povo. Mas aí em Antioquia acontece algo novo. Acontece. Alguns desses crentes dispersos, especificamente homens de Chipre e de Cirene, talvez judeus helenistas, mais acostumados com outras culturas, começaram a falar também aos gregos, ou seja, aos gentios de fala grega ali em Antioquia, anunciando Jesus para eles também. E qual foi o resultado dessa ousadia? Explosivo. O texto diz: a mão do Senhor estava com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Um crescimento espontâneo, orgânico e muito significativo entre os gentios. Que demais. Antioquia começa a bombar, então. Começa a se tornar um centro cristão diferente de tudo que existia, intrinsecamente multicultural. As notas até sugerem que talvez tenha sido o primeiro lugar onde os crentes gentios se tornaram maioria. Um vislumbre do futuro da igreja global. E a notícia desse crescimento entre gentios chega em Jerusalém. O que eles fazem? Eles decidem mandar alguém de confiança para ver o que está acontecendo e escolhem Barnabé. O filho da consolação, né? Conhecido por ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Exatamente. Barnabé chega lá, vê a graça de Deus agindo naquela mistura de gente e fica super feliz. Ele encoraja todo mundo a continuar firme no Senhor.
mas ele percebe que o trabalho é muito grande para ele sozinho. E aí ele tem uma ideia genial. Genial! Ele lembra de Saulo, aquele que tinha se convertido de forma tão dramática, e vai até Tarso buscar ele para ajudar. Saulo, que depois a gente vai conhecer como Paulo. Esse mesmo. E juntos, Barnabé e Saulo passam um ano inteiro ensinando aquela igreja enorme e mista em Antioquia. E é lá em Antioquia, nesse caldeirão cultural, que os seguidores de Jesus recebem um nome pela primeira vez. Cristãos. Provavelmente começou como um apelido dado pelo pessoal de fora, sabe? O pessoal do Cristo. Mas acabou pegando e sendo adotado pelos próprios crentes. Faz sentido. E essa igreja de Antioquia vai ser fundamental. Vai se tornar a base de onde sairão as grandes viagens missionárias de Paulo para levar o evangelho ao mundo gentil. E para fechar esse trecho, o capítulo 11 ainda mostra a maturidade dessa nova comunidade, né? Mostra sim. Chegam os profetas de Jerusalém e um deles, Ágabo, prevê uma grande fome que afetaria todo o Império Romano e que de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. E qual a reação da igreja de Antioquia, que era majoritariamente gentílica? Uma reação de unidade e generosidade incríveis. Eles decidem na hora fazer uma coleta para ajudar os irmãos na Judéia, que eram em sua maioria judeus. Que legal. Mostra uma conexão real. Muita conexão. Eles enviam a oferta por meio de Barnabé e Saulo, entregando aos presbíteros em Jerusalém. Aliás, interessante notar a menção de presbíteros, anciãos, já como parte da estrutura de liderança em Jerusalém. Verdade. Então, resumindo essa caminhada por Atos 9 a 11, a gente viu uma virada de chave monumental. Deus agindo de forma muito clara, com milagres, visões, a descida do Espírito Santo, para quebrar barreiras que pareciam intransponíveis, culturais, religiosas, étnicas, incluindo gentios de forma plena no seu povo, pela fé em Jesus. Exatamente. E não foi um processo sem atrito, como a gente viu na reação em Jerusalém, mas a direção de Deus foi inegável e acabou prevalecendo. E, ao mesmo tempo, vimos nascer um novo centro para o cristianismo em Antioquia. Um lugar vibrante, diverso, multicultural, de onde a missão ia ganhar um impulso tremendo para o mundo todo. A grande lição que fica é essa: Deus agindo para formar uma nova humanidade em Cristo, onde barreiras que nós criamos são derrubadas, onde não existe parcialidade por causa da origem de alguém. Uma mensagem poderosa. Muito. E nos faz pensar, né? Que tipo de barreiras talvez mais sutis hoje em dia, mas ainda assim reais, podem existir nas nossas comunidades, na nossa cabeça. Barreiras de classe, de cultura, de política, sei lá, que precisam ser confrontadas por esse mesmo princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Uma boa reflexão. Como que essa história lá de Atos nos desafia hoje a buscar uma unidade mais profunda, mais genuína, que realmente mostra esse coração de Deus, que inclui, que acolhe. Fica aí pra gente pensar.